Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Thiago Bock e nós vamos conversar um pouco sobre o concurso público da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. O tão aguardado concurso da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, um concurso público que começou a se movimentar em 2018. Havia uma expectativa, de publicação do edital em 2019 e agora algo muito mais concreto que a gente pode passar como informação a partir do andamento do concurso público, de que o edital seja publicado agora em 2020. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o histórico deste concurso público até o momento, vamos falar um pouco sobre a carreira de defensor público, a expectativa de edital, provas, vagas, a banca realizadora do concurso público. Vamos falar também sobre como se estruturam as provas deste concurso público, vou dar algumas dicas de preparação e apresentar também um pouco do meu histórico, o concurso público para a Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe, que eu fiz no ano de 2005. Eu tinha menos cabelos brancos naquela oportunidade. Então vamos lá. Inicialmente, afasta aquela energia negativa. Afasta aquela pessoa que fala o tempo todo que está estudando com você numa sala de estudo, ou então no curso preparatório, então é um conhecido da área jurídica que diz: esse concurso público não vai sair, esse concurso público está prometido. Gente, estamos no último passo do concurso público até a publicação do edital. O próximo ato do concurso público será a publicação do edital. Eu coloquei aqui tudo o que aconteceu sobre o concurso público da Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe, que vai ser publicado mas muito provavelmente agora até o final do primeiro semestre de 2020. Então, olha só, quando saiu o primeiro ato, a autorização do concurso público, aí sai aquela autorização, esse concurso público não vai ser realizado. Esse concurso público, eu soube da tia, da vizinha, da prima, da irmã, da cunhada, que vai ser realizado apenas em 2022, 2023. Aí teve autorização. Logo em seguida, o segundo ato foi a resolução número 21 de 2018, em dezembro de 2018. Ela fala tudo sobre o concurso, o quarto concurso de ingresso na carreira da Defensoria Pública. Terceiro ato que foi publicado, portaria número 074, de 8 de fevereiro de 2019. O que fez essa portaria? Essa portaria, ela instituiu a comissão de trabalho para o concurso da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. E agora, em 28 de janeiro de 2020, nós tivemos a publicação do extrato de justificativa de inexigibilidade de licitação da banca organizadora do concurso público. Então, a inexigibilidade, todos nós sabemos, está lá prevista no artigo 25 da Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Quando eu tenho uma impossibilidade, uma inviabilidade de competição, eu tenho a possibilidade de contratar, a administração pública, contratar por inexigibilidade, é uma espécie de contratação direta, ou seja, contratação sem a realização de um processo licitatório. Já houve a publicação agora, alguns dias atrás, 28 de janeiro de 2020. Então, o próximo ato, gente, de fato, é a publicação do edital desse concurso público. Então, vamos lá. Primeiro tópico, feito esse histórico do concurso público, a gente fez uma publicação assim que houve a publicação do extrato de justificativa. Nós tivemos uma série de perguntas, realmente movimentou bastante as redes sociais da Ciclo. Eu, que além de professor, respondo pela direção-geral da Ciclo, no âmbito dos cursos preparatórios para concurso público, aqui à frente da empresa, aqui como referência do Estado de Sergipe. E a gente tem uma série de perguntas que foram feitas e eu tentei compilar essas perguntas aqui nesse vídeo de apresentação e de divulgação, de comentários, na verdade, sobre o que mais interessa, sobre o concurso público da Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe. Inicialmente, em relação ao edital. E aí a gente precisa, na verdade, a partir de algumas informações extraoficiais e também considerando o histórico que a gente tem aí à frente de 13 anos, de preparação para alguns concursos públicos, uma média entre a publicação, a definição da banca e a apresentação do extrato de contratação e a publicação do edital. Então, isso aí, na verdade, é um palpite, diante da experiência que a gente tem com preparação para concursos públicos. Eu acredito que este edital,
para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe deve estar sendo publicado até o final deste primeiro semestre. Então estamos agora no mês de fevereiro de 2020. Eu acredito que aí em junho de 2020, início de julho de 2020, a gente deve estar tendo. Até esta data deve estar sendo publicado o edital, o tão aguardado edital para o concurso público da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para quem é da área jurídica, para quem está se preparando para um concurso público da área afim do direito. A gente sabe que aqui o Estado de Sergipe é um estado pequeno, então a gente não tem tantas oportunidades da área afim do direito. Nós tivemos uma última oportunidade, duas últimas oportunidades, a carreira Delta, né, para delegado da Polícia Civil aqui do Estado de Sergipe. Tivemos também, alguns anos, há 2 anos atrás aproximadamente, o concurso para a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe. Então agora, 2020, é o ano da vez da Defensoria Pública, da Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe. Então, publicação do edital, e aí é um palpite de acordo com o tempo médio que a gente tem a partir da apresentação da banca examinadora, se não houver, obviamente, nenhuma outra intercorrência, e a publicação do edital, até o final do primeiro semestre, aí um palpite junho, início de julho, deve estar sendo publicado esse edital. E normalmente também, quando vão ser realizadas essas provas, também como um palpite, mas a gente verifica o histórico de alguns concursos públicos, e aí a gente tem um prazo de 45 a 90 dias, vamos colocar 60 a 90 dias. Então, eu acredito que essa prova deve estar sendo realizada aí em setembro, outubro, setembro/outubro seria a minha aposta. Então, primeira aposta em relação à publicação do edital até o final do primeiro semestre. E segunda aposta em relação à prova, e aí aposta com base na experiência, né, de fato, que a gente tem na preparação para concurso público. Faço questão de frisar isso, né, não é nenhuma informação que a gente obteve de bastidores, nada disso. A gente tem informações extraoficiais de pessoas que, de algum modo, trabalham em órgãos públicos, e, obviamente, todas as informações que são compartilhadas são informações que podem ser compartilhadas, mas especialmente pelo histórico que a gente tem de concurso público, experiência que nós temos, nós apresentamos esse palpite. Edital final do primeiro semestre, provas aí setembro/outubro é o nosso palpite. Em relação ao quantitativo de vagas, foi uma pergunta que nós recebemos bastante, né, no momento que houve a publicação nas redes sociais da Ciclo. Se você não segue o Instagram da Ciclo, é @ciclo_ciclo, @ciclo_ciclo. Esse vídeo que vai ser divulgado tanto nas redes sociais da Ciclo, como também na página de apresentação do curso preparatório para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que eu vou comentar daqui a pouquinho. A gente vai iniciar agora no mês de março. Em relação às vagas, o que é que acontece? Se você der uma olhada, de uma maneira geral, a gente tem alguns concursos públicos que saem dessa previsão, saem dessa regra, mas de uma maneira geral, os concursos públicos, especialmente da área afim do direito, eles vêm sendo publicados com um quantitativo reduzido de vagas. Também em virtude da orientação jurisprudencial de que há não uma expectativa de direito, mas um direito subjetivo à nomeação, posse e exercício daqueles candidatos que são aprovados dentro do número de vagas. Então, o que nós verificamos de alguns anos para cá é que isso vem contribuindo de alguma forma à publicação de um edital com cadastro reserva ou com quantitativo reduzido de vagas. Eu acredito que esse concurso público tenha um quantitativo máximo de 10 vagas, né? Eu acho que não deve vir com um quantitativo superior a 10 vagas, por mais que a gente tenha cargos vagos na carreira, isso é claro, por mais que haja uma rotatividade na carreira. Então deve ser um concurso público com até 10 vagas. O concurso público que eu fiz, que foi o concurso público de 2006, foi um concurso público de 2005, foi um concurso público com 35 vagas. Então, esse quantitativo relativamente elástico a gente não encontra mais nos últimos editais de concurso público. Então, deve ser um concurso público com no máximo 10 vagas e mais cadastro de reserva. E eu acredito, pela rotatividade da Defensoria Pública, a gente tem informações de como está estruturado e as pessoas que compõem a carreira da Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe, muito provavelmente vai superar esse quantitativo de vagas. E a banca foi definida, a banca que consta no extrato de justificativa de inexigibilidade de licitação foi a banca CESP,
Então, foi uma banca que já realizou outros concursos públicos. A exemplo desse concurso público de 2005 que eu me referi, foi um concurso público realizado pelo CESP também. Então, essa é a banca organizadora do concurso público, uma banca que é reconhecida pela experiência, pela idoneidade, e por isso que a administração pública decidiu contratá-la diretamente. Então, apresentei o histórico com todos os atos que foram publicados no concurso público e fiz alguns comentários sobre previsão de publicação do edital, previsão de realização das provas, banca organizadora e quantitativo de vagas. Colocando aqui, eu queria comentar um pouquinho com vocês, coloquei uma peça aqui diante das perguntas que nós tivemos, as fases do concurso público. Gente, às vezes a gente não tem essas informações e a gente é pego, de certa forma, de surpresa, mas se vocês puderem dar uma olhada, essa resolução inclusive consta no nosso site, na página do curso da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, tem um link para você acessar a resolução. É a resolução número 21 de 2018 que eu comentei anteriormente. Então, as fases do concurso público, o conteúdo programático do concurso público, todas essas informações você já tem de bandeja. Já sabe exatamente como vai se sujeitar, qual é o conteúdo programático que você vai se sujeitar no momento da realização da prova. Olha que maravilha! Às vezes o conteúdo programático você pega de surpresa apenas com a publicação do edital. Você teve aí 1 ano e meio, vai ter 1 ano e meio, já teve 1 ano e vai ter mais meio ano aproximadamente para poder fazer um grande planejamento, e uma das dicas que eu vou passar para vocês. Então, esse concurso público ele é organizado em 5 fases, né? Nós temos uma fase objetiva, uma fase subjetiva, essa fase subjetiva com questões subjetivas e também peça prático-profissional. Nós temos uma prova oral, uma prova de tribuna e uma prova de títulos. Então, repetindo, nós temos uma prova objetiva, uma prova subjetiva, na verdade, eu falo etapa subjetiva, né? Não é necessariamente uma prova subjetiva. Uma etapa subjetiva, e nessa etapa subjetiva nós temos questões subjetivas e também peças prático-profissionais envolvendo a atividade funcional de um defensor público. Cada vez mais os concursos públicos vêm se aproximando disso, graças a Deus, depois de muitas preces, orações aí aos santos, orixás e a quem a gente acredita, a energia boa que existe nesse universo, cada vez mais os concursos públicos na parte prático-profissional vêm se aproximando da atividade funcional do cargo que será ocupado. Prova oral, prova de tribuna e prova de títulos, tá certo? Um detalhe, as 3 primeiras fases, ou seja, a fase objetiva, a fase subjetiva e a prova oral, são provas de caráter eliminatório e classificatório. Enquanto que as 2 últimas fases, a fase de tribuna e a fase de títulos, são fases apenas de caráter classificatório. Então, o candidato ele vai sujeitar essas 5 fases para o novo concurso público, para defensor público aqui do estado de Sergipe. Qual é o meu histórico, né? Algumas pessoas sabem, mas antes de ser procurador do estado, eu fiz vários concursos públicos, tomei cacetado em vários concursos públicos, mas fui procurador da Fazenda Nacional e fiz também o concurso público para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Foram concursos que eu logrei êxito, que eu fui aprovado. Eu fiz esse concurso público em 2005, então olha que interessante. A gente tem um prazo médio de 7 anos entre a realização de um concurso público e outro. Tivemos o concurso público em 2005, aqui da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Em 2012, nós tivemos um outro concurso público para Defensor Público do Estado de Sergipe. E agora, 2020, aproximadamente 7 anos depois, teremos um novo concurso público também para a Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe. Então, o meu concurso público de 2005 foi mais ou menos assim. Foram 35 vagas. Na verdade, a remuneração era bem diferente da remuneração que a gente encontra hoje. A remuneração era de R$ 3.990. Ainda não era uma remuneração na forma de subsídio. Era uma remuneração na forma de vencimentos. Vencimento mais vantagens pecuniárias. Mas uma remuneração bem diferente. Lembro muito bem, R$ 3.990. E a única diferença em relação às fases é que não havia uma prova de tribuna. Na verdade, eu passei por uma prova objetiva, né? Passei por 2 provas subjetivas, né? Uma prova com questões subjetivas e também com peça prático-profissional. Eu me lembro muito bem que a peça prático-profissional
envolveu uma ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos, né? Foi uma atuação funcional importantíssima da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. A prova prático-profissional, a segunda prova prático-profissional da segunda prova subjetiva envolveu a área penal, foi a área penal e processual penal. Eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro da temática, salvo engano, foi algum crime patrimonial. Eu não me recordo se foi uma alegação de defesa envolvendo o valor do bem, né, que tinha sido objeto desse crime patrimonial. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que foi algo relacionado a um crime patrimonial. Não sei se alegações finais envolvendo esse crime patrimonial, diante do valor, o crime de bagatela, né, do valor do bem. A defesa foi mais ou menos nesse sentido. Tive também uma prova oral. A prova oral, nós nos reunimos em um colégio, aqui, um colégio de inglês que tem aqui no estado de Sergipe. Uma espera relativamente longa. Como foi essa prova oral? Eu acho que é bacana compartilhar isso com vocês. Foi uma prova, todos eram reunidos no auditório, uma organização muito bacana aqui. Meus parabéns à época, a organização, com efeitos retroativos, né? A Defensoria Pública e também a banca organizadora receberam muito bem os candidatos, colocaram todos os candidatos no auditório, ofereceram um buffet, né, para os candidatos, diante da espera. E aí eram várias salas, todas as provas gravadas, várias salas ao mesmo tempo, e era sorteado um ponto, e esse ponto tinha algumas perguntas. Eu me lembro que foi feita alguma pergunta relacionada a direitos reais e direito civil. Foram, salvo engano, 5 perguntas que foram feitas. Eu não soube responder uma das perguntas, mas respondi muito bem as outras 4 perguntas. Na verdade, eu não soube responder totalmente uma das perguntas, mas respondi muito bem as outras perguntas. Eu lembro hoje, até hoje, que me foi perguntado sobre crime impossível, me foi perguntado sobre consumação e tentativa. Eram 2 examinadores, era uma mulher e um homem como examinadores, e tinha um auxiliar, um técnico na sala que ficava responsável pela gravação. E em seguida a prova de títulos, né? Foi um concurso público para 35 vagas, eu fiquei, à época, em 21º lugar nesse concurso público. Só que eu acabei não assumindo, porque o concurso foi realizado ao longo de 2005, para vocês terem ideia. Foi um concurso público relativamente rápido, não teve muita intercorrência, e foi realizado em 6 meses. O edital foi publicado em junho de 2005, coloquei as datas aqui para lembrar. O resultado da prova oral foi 1º de novembro de 2005 e o resultado da prova de títulos, junto com o resultado final, em dezembro de 2005. Eu fiquei em 21º lugar e a nomeação aconteceu em 2006. Mas, Thiago, por que você não ocupou o cargo? Porque no momento que eu fui nomeado para o concurso público da Defensoria Pública aqui do Estado de Sergipe, para me tornar defensor público no ano de 2006, eu já ocupava o cargo de procurador do Estado aqui em Sergipe. E aí pesei, né, alguns aspectos de atribuição funcional, a carreira à época, passa também pelo aspecto remuneratório, e eu decidi abdicar da ocupação. Inclusive eu redigi uma carta, algumas pessoas que estavam interessadas, que tinham sido aprovadas no concurso público e que tinham expectativa de serem nomeadas, elas pediram que eu redigisse uma carta. Muito bacana a gente se ajudar, o concurseiro precisa se ajudar, para que eu eventualmente abdicasse, não passasse, né, tanto tempo até a nomeação de uma outra pessoa. Então esse foi o meu histórico, um concurso público que foi muito bem organizado, prazo médio de 6 meses, e também por isso eu sugeri, né, como palpite, que o tempo entre publicação e a prova. Então, se for para dar um palpite, eu acredito que em 2021 a gente está tendo já a posse dos novos defensores públicos do Estado de Sergipe, se não tiver nenhuma intercorrência mais grave, obviamente, que atrase o andamento desse concurso público, com previsão do edital agora até o final desse primeiro semestre. Sobre dicas de preparação para esse concurso público, a gente recebeu muitas perguntas. Eu acho que o ponto de partida, e essa de fato é a principal dica, a gente fala tanto com o concurseiro, faça isso, o concurseiro infelizmente já quer entrar no conteúdo programático. Gente, faz um planejamento até a realização da prova. Eu sugiro que você faça 2 planejamentos, na verdade. Pô, Thiago, mas eu não tenho publicação do edital, eu não sei prazo ao certo. Dá para você fazer um planejamento até a publicação do edital.
E dá para você fazer o planejamento pós-publicação do edital. O que é que eu sugiro então? Estamos no início de fevereiro, né? Fevereiro de 2020, especificamente o dia 4 de fevereiro de 2020 é o dia que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. Então você já tem de bandeja, está na sua mão o conteúdo programático para esse concurso. É um conteúdo programático relativamente longo, né? É grande o conteúdo programático. Então dá para você fazer, por exemplo, um planejamento até o mês de julho, que é o palpite que a gente tem até o início de julho, fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses, 4, 5 meses de planejamento, entre 4 meses e 5 meses de planejamento para esse concurso público. Então deve estar sendo publicado em junho, se for o caso, você faz o planejamento até junho de 2020. E aí tem 4 meses com base nesse planejamento. Divide, obviamente, os dias da semana de acordo, não, mas eu tenho trabalho, tá... Muita gente tem uma série de outras atividades, uma série de outras atribuições. É um momento, a meu ver, de você pegar um pouco mais forte. Não dá para você pegar pesado depois da publicação do edital, diante do conteúdo programático que nós temos. Então, o ideal é que você já pegue com um pouco mais de força agora, né? Mas eu não fiz isso ainda, tem gente que está estudando desde antes. Não interessa. Na verdade, você prefere ficar parado ou não fazer absolutamente nada? Né? Eu acho que tanta gente que se queixa, tanta gente que se lamenta, mas se eu tivesse estudado há não sei quanto tempo atrás. E o se, aí você não sai do lugar, velho. Então aproveita essa oportunidade, o conteúdo programático está na resolução, divide o conteúdo programático de acordo com os dias de semana, mas pelo amor de Deus, que já foi meu aluno, o jargão que eu utilizo, pela hóstia sagrada. Não comece a estudar uma matéria inteira para só depois pegar outra matéria. Especialmente quando você tem um edital vasto, né, de muito conteúdo programático. O que é que a gente precisa fazer? Alternar os dias de estudo de acordo com o edital, de acordo com as matérias. Exemplo, segunda-feira é dia de direito penal, pega direito penal. Terça-feira é dia de direito civil, quarta-feira é processo civil, quinta-feira é direito processual penal e assim vai. E faz um rodízio daquelas disciplinas. Eu aconselho, porque especialmente as provas subjetivas e as provas prático-profissionais devem buscar um pouco mais da atividade, da pertinência temática com a atividade funcional, eu aconselho que a gente pegue, dê uma carga horária no seu estudo, no seu planejamento, um pouco maior para direito penal, direito civil, direito processual penal e direito processual civil. E as outras matérias a gente faça um rodízio de acordo com a carga horária restante disponível. Se você puder, sempre, em todas as semanas, pelo menos passar por todas essas 4 matérias, é muito bom. E faz um rodízio de acordo com a carga horária ainda disponível para as outras matérias. Exemplo, você pode pegar... só a título exemplificativo a gente precisaria, para fazer um planejamento de estudo, né, fazer um mentor, a gente precisaria de uma série de informações. Mas vamos lá, você tem de segunda a domingo. E muito importante sempre reservar um dia ou 2 turnos pelo menos para o seu lazer. Sem estar perdendo muita noite nesse período, mas vai ter um momento que você vai perder noite, é um aniversário bacana que você precisa ir, é um show muito legal que você é fã e você precisa curtir, então é importante que você tenha esse seu momento. Mas vamos lá, você tem 7 dias, vamos colocar aí 6 dias de estudo. Se você coloca 8 turnos, não 4 matérias, 8 turnos para essas 4 matérias. Você tem os turnos noturnos, você pode utilizar um pouco como revisão. Você tem, por exemplo, mais sexta e sábado, que são mais 6 turnos disponíveis, né, manhã, tarde e noite, para colocar o estudo e reservando. Olha que eu estou colocando nesse momento pré-edital, reservando inclusive não 2, mas 3 turnos de descanso. E aí fica a seu critério. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de concentração no domingo à tarde. Era um momento muito sacrificante para mim. Então o que é que eu fazia? Eu reservava os meus momentos de lazer para para sábado à noite, na minha época de estudo, inclusive para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde. Ou então, domingo, manhã e tarde. Mas eu precisava, sei lá, uma festa no sábado à noite, eu precisava ir encontrar os meus amigos, porque eu preciso dar uma oxigenada, sem se sentir culpado por isso. Por isso, algumas pessoas é interessante, até uma outra dica importante, mais de comportamento, né? Mas algumas pessoas se sentem muito culpadas, eu estou deixando de estudar para fazer alguma coisa.
Se você tem essa culpa, uma coisa que ajuda muito a você se liberar dessa culpa, dessa carga negativa, é pensar que você vai chegar com muito mais força na semana seguinte e você vai produzir muito mais. Seu estudo vai ser muito mais efetivo na próxima semana. Então, faz isso, pelo amor de Deus. Então, quando eu tinha alguma coisa sábado à noite, aí eu entrava. Domingo de manhã eu não ia estudar, né? Sábado à noite eu não ia estudar. Então, eu alternava, por exemplo, colocava domingo à tarde. Então, se eu não conseguia estudar no sábado à noite, eventualmente eu colocava domingo, manhã, tarde e noite. Enfim, eu sempre reservava de 2 a 3 turnos quando eu estava, mesmo com um tempo um pouco mais apertado nessa fase aí, muito concreta, pré-edital, mas muito próxima da publicação do edital. E claro, quando o edital era publicado, eu mantinha o tempo para um turno ou para 2 turnos de estudo, e aí entra a determinação necessária do candidato, de descanso para recomeçar a semana bem, mas sempre com tempo de descanso. Então, uma dica de ouro é esse planejamento, pega o conteúdo programático, em primeiro lugar, faz a divisão de tempo, já faz esse planejamento de 4 meses, primeiro ponto. Segundo ponto, faz um rodízio das matérias, dando um peso maior para penal, processo penal, civil, processo civil. Terceiro ponto importante, não deixa de reservar, ou seja, reserve, né? Mudando aqui em programação neurolinguística, reserve um tempo necessário para o seu descanso, mas um tempo um pouco mais reduzido, mesmo com uma fase pré-edital, e lembra de fazer uma revisão periódica do conteúdo programático. Daí eu posso gravar posteriormente um outro vídeo, tenho que esse vídeo tem que ter no máximo 30 minutos, esse agora, né, já estamos caminhando aqui para os 26 minutos, então, um outro vídeo eu dou algumas dicas para a gente fazer uma revisão de conteúdo programático. Então, uma dica que eu passo para vocês, inclusive, é que a gente tem uma turma preparatória para concurso público específico, voltado exclusivamente para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe. A gente reformatou um produto que nós tínhamos. É um curso que vai ter uma duração exata de 4 meses para auxiliar você nessa preparação pré-edital, de 10 de março a 10 de julho. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, carga horária de 255 horas, ou seja, são 85 encontros, 255 horas de curso, para a gente dar uma geral nesse conteúdo programático, ajudar você nessa preparação, nessa fase aí pré-edital, porque com certeza é a fase decisiva que vai diferenciar o bom candidato do candidato que não tem chances de aprovação no momento da publicação desse edital. Beleza? Esperamos vocês. Então, turma de 10 de março a 10 de julho, aulas de segunda a sexta, das 19 às 22 horas, valores especiais desta turma até o dia 4 de março. Requisitos para o cargo. Isso está no artigo 59 da Lei Complementar 183 de 2010, passando por algumas alterações posteriores, mas quais são os requisitos? Além da declaração de bens, além da idoneidade moral, declaração de cargo, emprego, função que você ocupa no momento da posse no cargo de defensor público, você tem 3 requisitos que interessam ao candidato concurseiro. Primeiro, obviamente, bacharelado em Direito. Segundo lugar, inscrição na OAB. E terceiro lugar, 2 anos de prática forense. Aqui 2 observações. Ao contrário dos concursos públicos da magistratura, que foi uma pergunta que tivemos bastante nas nossas redes sociais, concurso público da magistratura, do Ministério Público, que os requisitos devem ser comprovados no momento da inscrição definitiva naquele concurso, aqui, pela estrutura da lei complementar da Defensoria Pública, a lei da carreira da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, esse requisito deve ser comprovado no momento da posse, porque é nesse momento que a pessoa precisa ter os requisitos necessários para se tornar um defensor público. Então essa é a primeira observação. Segunda observação sobre esses 2 anos de prática forense. O que é considerada prática forense para o concurso público da Defensoria? E isso é importante para o recém-formado. Prestem muita atenção. Isso está no parágrafo único do artigo 59 da LC 183 de 2010. Considera-se prática forense o tempo de advocacia, o exercício profissional de consultoria, o tempo profissional de exercício profissional de assessoria, cumprimento de estágio oficialmente regulamentado, olha a dica, repito, cumprimento de estágio oficialmente regulamentado e o desempenho de cargo, emprego ou função de atividades eminentemente jurídicas comprovada mediante certidão. Então vejam a abertura que nós temos para a comprovação do tempo de prática forense. Então você pode ter esse tempo de prática e você tem um estágio regularmente
oficialmente regulamentado. Então, por exemplo, você fez um estágio na Defensoria Pública, você fez um estágio no Ministério Público, você fez um estágio na Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, enfim, você tem a possibilidade de comprovar e utilizar isso como prática forense. Essa é a grande vantagem, daí o recado importante para o recém-formado. Então, esses são os requisitos para o cargo. E como está estruturada a carreira também foi um aspecto importante que a gente verificou. São 4 classes na carreira: defensor de ingresso, defensor substituto, defensor de segunda categoria e defensor de primeira categoria. A remuneração ela varia aí de R$15 mil a R$35 mil. Olha a diferença que nós temos, e agora estruturada na forma de subsídio. Olha a diferença que nós temos de 2005, que nós tínhamos uma remuneração de R$ 3.990, que não era na forma de subsídio, para agora, que varia de 15 mil a 35 mil reais, remuneração essa de acordo com as carreiras. Se você tem alguma dúvida sobre esse concurso público, manda um direct para a gente, manda um e-mail para a gente vai tentar acumular um pouco mais de dicas para passar essas informações, e qualquer informação extra sobre o concurso público da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, tenham certeza que nós compartilharemos de imediato, estamos muito atentos a isso. Esperamos vocês nessa turma exclusiva, direcionada, bem personalizada. Eu assumi a coordenação científica desta turma, de modo a passar toda a bagagem. Eu estava um pouco afastado das turmas preparatórias para concurso público, do que tange a aulas. Estou voltando nesta turma para o cargo de defensor público. Quero ter a grande satisfação de ter ex-alunos desta turma indo lá na posse, dando um abraço, dando um aperto de mão, dando um beijo nesses nossos alunos, que com certeza serão futuros defensores públicos aqui do Estado de Sergipe. Então, nossa turma começando no dia 10 de março de 2020, valores especiais até o dia 4 de março. Será um prazer estar aí nesses bastidores de orientação, de formatação, de preparação, como também em sala de aula, com um conteúdo muito bacana, de grande atualização jurisprudencial na disciplina Direito Administrativo. Então, a equipe que foi muito bem selecionada para que a gente possa ajudar da melhor forma possível esse momento. Muito provavelmente a gente não vai ter um outro momento para publicação, para um oferecimento de uma turma. Essa é uma turma regular de preparação, são 4 meses aproximadamente, são exatos 4 meses, mas 4 meses que devem coincidir aproximadamente com a publicação do edital. Então, a gente não deve ter uma outra turma regular de preparação. Provavelmente, após o edital, a gente vai ter uma divulgação de uma turma de tópicos essenciais, ou então uma turma de revisão geral de conteúdo programático, com produtos após a publicação do edital. Mas de forma regular, mais extensiva, essa muito provavelmente é a última oportunidade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Estamos juntos, estamos empenhados. Curte aqui esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo pelas redes sociais e não na página de divulgação do curso. Comenta, marca um amigo, vamos fazer uma rede, construir uma atmosfera muito bacana, com foco aí na Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Estamos muito empenhados, muito fortes. A gente quer que você também se empenhe, estejamos juntos aí para que essa preparação seja a melhor possível e consiga dar muitos e muitos resultados, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais, galera. Vamos junto!